Fala pessoal, tudo bem? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a Jales Machado, a JAL 3, onde a empresa vem caindo bastante nesses últimos meses, seguido muito por conta dos seus lucros. E até por conta de todas essas quedas, pessoal, a dúvida que fica é: será que hoje existem possibilidades de aportar na empresa ou não? Será que a empresa está descontada? Bom, vamos ver tudo isso agora, mas antes, já deixa seu like aqui embaixo e também a sua inscrição, tá bom? Vai me ajudar bastante. Vamos lá então, pessoal, começar primeiramente apresentando a empresa, onde a empresa ela está focada na plantação de cana-de-açúcar, que acaba gerando o açúcar refinado e também o etanol. Existem vários outros produtos que já já vou mostrar para vocês também. E quanto a esse mercado de açúcar no mundo, pessoal, a gente consegue enxergar aqui que a demanda global vem crescendo ano após ano, tá? E isso vai ser muito positivo para a empresa, principalmente porque o Brasil ele tem o menor custo de produção para esse setor de açúcar, tá? Esse é um dos benefícios aqui do Brasil, apesar de tudo, né, pessoal? E quanto ao etanol, que também é um outro produto que a empresa tem como carro-chefe, conforme muitos já vêm comentando, ele vai ser o combustível do futuro. Alguns falam que é energia renovável, advindo ali dos carros elétricos, né? Outros comentam que o etanol vai ser a melhor alternativa. E aqui, até deixando a minha opinião, é a melhor alternativa aqui para o Brasil, tá? Os carros elétricos são bem elevados, os custos são bem elevados, né? E a gente consegue verificar aqui o benefício dos carros elétricos, até levando em conta a questão ambiental, tá? No caso, para a frota nacional de veículos por tipos de combustíveis, igual eu falei para vocês, a tendência é que os veículos flex de álcool e gasolina em 2030 sejam bem superiores aos veículos que são movidos a gasolina, tá? Isso vai acabar sendo muito benéfico para a demanda desse setor, ok? Comentando até um pouco sobre o histórico de JAL 3, pessoal, a empresa hoje ela tem mais de 40 anos de história desse setor sucroenergético, tá? Ela é pioneira da indústria e também ela tem um portfólio de produtos bem relevantes. Hoje ele engloba ali uma diversificação bem interessante e que tende a crescer com o passar do tempo, tá? A gente consegue enxergar aqui que a empresa ela foi crescendo de 10 em 10 anos, né? Onde a empresa, em 2021, fez o seu IPO na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, apesar da empresa hoje ter um histórico desde os anos 80, na Bolsa de Valores especificamente, ainda vemos uma empresa caminhando, tá? Ponto positivo aqui, KGR de moagem vem crescendo ano a ano 9%. Um fator também que é importante a gente sempre ficar atentos, pessoal, é quanto ao seu diretor-presidente, que é o Otávio Lage Filho. Eu estava analisando um pouco o histórico dele e percebi que ele está entre as 100 pessoas mais influentes do setor energético aqui do Brasil, tá? Isso é muito importante para uma empresa, pessoal, pois você tendo um diretor que tem um expertise para agregar e para levar a empresa para próximos patamares é muito positivo, tá? Se a gente pegar aqui até os diferenciais da empresa, eles até ratificam aqui que a empresa ela tem um dono com gestão ativa e amplo conhecimento setorial, além também de uma elevada eficiência operacional com uma alta verticalização, pessoal. Essa verticalização ela é muito positiva. Empresas que têm essa verticalização no processo, pessoal, tendem a ter os seus custos operacionais mais reduzidos, tá? Vou trazer até um exemplo aqui, que é a Ferbasa. A Ferbasa ela tem um procedimento, um processo, um operacional verticalizado, e os seus processos acabam sendo facilitados. Outro ponto também muito interessante aqui é que ela é a maior exportadora mundial de açúcar orgânico, tá? E isso no longo prazo tende a ser muito positivo, brigando de frente com a Índia, por exemplo, ok? Mas no geral, pessoal, a Jales Machado aqui ela é bem relevante, tá? A gente consegue ver que ela tem um acesso à tecnologia bem atrativo também, tem um aplicativo de desenvolvimento interno. Além desses pontos, a empresa tem um processo de autocuidado quanto às pragas para evitar também a sua produção, tá? Tem vários pontos que na minha visão é de forma bem estratégica, bem positiva, imaginando um crescimento para o longo prazo, tá? Longo prazo esse que vem se estruturando com o passar dos períodos e anos, tá? A linha de orgânicos na empresa vem se expandindo. O crescimento de 2019 para 2021 foi de 63%, tá? E reparem que hoje, pessoal, a Jales Machado ele está na frente de todos os outros players, tá? Como, por exemplo, a São Martinho e a Raizen. No caso que é a Raizen, ela fez um investimento recentemente, então provavelmente ela já deve ter pulado aqui na frente das outras empresas
quanto à posição desse mercado de carbono. Mercado esse que, no geral, pessoal, a empresa hoje, a Jalles Machado, ela tem algumas diversificações, destacando aqui o etanol e o açúcar branco, onde o etanol pega 44% da receita da empresa e o açúcar branco 34%. Temos outros ativos também que acabam pegando uma porcentagem da receita, que é o açúcar orgânico, os saneantes e derivados de levedura, tá? Esses três ativos, eles não são ligados a commodities, tá? E que acabam pegando aqui uma faixa de 23% da sua receita, beleza? Eu acredito que tenha caído um pouco nesses últimos anos. Mas reparem que a empresa está bem ligada às commodities, tá, pessoal? Isso acaba deixando a empresa um pouco mais volátil, beleza? Deixando a empresa muito interligada à cana-de-açúcar, onde se a gente pegar aqui também o clima e a produtividade da cana-de-açúcar, a gente consegue perceber que sempre vão existir picos em certos períodos, no sentido operacional e também no sentido dos preços, tá? Mas ambos acabam ficando interligados por conta do efeito da oferta e demanda. Até porque, se a gente pegar aqui a produtividade acumulada em dezembro de 2023, nós conseguimos ter uma noção aqui do crescimento da produtividade da safra de 23 para 24 comparado à última safra. Muito por conta do clima, tá? Mas tem um ponto que acaba pegando bastante aqui, que é quanto aos preços do açúcar e também do etanol. Essa relação acaba afetando um pouco os resultados da empresa, tanto estrategicamente falando, quanto o resultado financeiro. E se a gente pegar aqui o histórico do estoque para uso, pessoal, a gente consegue reparar que o saldo global tende a ter um crescimento nessa safra de 24 para 25, beleza? Quanto à visão de mercado pro etanol, eles estão esperando uma menor oferta do etanol para 24 e 25, tá? Para essa safra de 24 e 25. É importante a gente se atentar a esses pontos, pois afetam diretamente os resultados da Jalles Machado. Ou seja, se a empresa ela vai segurar um pouco as vendas, se ela vai aumentar os seus estoques, reduzindo assim o resultado do trimestre. Até porque se a gente pegar aqui a área colhida, comparando 9 meses anteriores da safra, teve uma pequena queda aqui, quase 1%. Seu plantio renovado teve um aumento de 58% e a produtividade, no geral, teve um aumento de 8%, tá? Outro destaque aqui foi o volume de produção do açúcar, aumentando para 22,5%, tá? Agregando a essa questão de produtividade, a gente consegue verificar aqui também os estoques, tanto do etanol quanto do açúcar, onde por conta dos preços do etanol, a Jalles Machado ela aumentou o estoque de etanol, tá? Com a ideia de vender mais caro esse etanol. O estoque de açúcar também teve um pequeno aumento aqui de 22%, tá? A tendência, pessoal, é que nesses próximos anos a empresa consiga vender os seus produtos, né, os seus estoques, com um preço médio mais atrativo, tá? Até porque o RED colocou um preço fixado superior aqui a 30%. Isso vai ser benéfico para a empresa, tá, pessoal? Os resultados desse último trimestre de Jalles Machado vai sair agora no meio de junho e vai dar para a gente ter um parâmetro se a empresa realmente já trouxe uma performance mais positiva. A tendência é que sim, tá? Mas vamos aguardar. Quanto ao Capex, pessoal, agora, apesar dessa volatilidade nos preços, segue a todo vapor, tá? A empresa ela tende aqui a aumentar o mix de açúcar, no caso da safra de 24 e 25, fazendo investimentos de 10 milhões e de 170 milhões, um focado para ampliação de mix de açúcar e outro focado para uma fábrica, tá? No geral, se a gente pegar aqui as receitas de Jalles Machado, pessoal, nós vemos aqui que ela vem crescendo, só que existem alguns momentos que a empresa tem uma redução nessas receitas, como por exemplo, o primeiro trimestre de 23, que acabou tendo uma queda bem considerável aqui, tá? No caso, nesse gráfico, pessoal, os trimestres já estão ajustados com o padrão que nós costumamos usar, tá? Diferentemente do ano safra de Jalles Machado. Então, no caso aqui, vai sair o primeiro trimestre de 24 no meio de junho, beleza? No resultado analisado, pessoal, a gente consegue ver que a empresa vem mantendo o equilíbrio desde 2020, tá? Com resultados aqui próximos a 1,5 bi, tá? Um resultado bem relevante. Porém, pessoal, um ponto que é muito afetado é os lucros. Por quê? Basicamente, os preços afetam diretamente aqui o lucro líquido da empresa, né? Os preços acabam afetando a sua margem líquida, que acaba afetando aqui os seus lucros. Reparem que existem períodos que a empresa acaba tendo aqui prejuízos ou operando de forma mais reduzida, tá? Então ela depende bastante desses preços da commodity da cana-de-açúcar, né? No caso do açúcar. Existe aqui uma possibilidade
de que o primeiro trimestre aqui de 24 venha pelo menos próximo ao quarto trimestre de 23 aqui, tá? Mantendo aqui um resultado mais constante. Mas reparem que desde o início de 23, o ano de 23, né, a safra de 23 para 24 foi bem complexa, beleza, pessoal? Tanto até que se a gente pegar os resultados anualizados, reparem como teve uma queda bem considerável aqui. E isso aqui explica a queda dos preços da Jalles Machado, beleza? Se a gente pegar a margem líquida, fica bem nítido também essa queda das margens que acabaram também afetando os resultados da empresa. A margem de 1,5 é muito baixa, pessoal. Já já nós vamos conversar mais sobre essa questão dos preços. Mas entrando agora nos dividendos de Jalles Machado, pessoal, a empresa hoje pagou um dividend yield bem interessante, bem atrativo, tá? De 6,5%. Contudo, bem fora do padrão, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui o histórico desde 21, a empresa pagou aqui 3% e 2,5%. E foi bem fora do padrão por conta desse payout. A empresa acabou usando o seu caixa para fazer esse pagamento de dividendos. Se a gente pegar aqui a média do seu payout, podemos considerar aí uns 25%. Principalmente porque a empresa trabalha alavancado, tá? Hoje a dívida líquida sobre o seu EBITDA segue aqui com 3,08 e reparem que até em momentos que a empresa teve um lucro bem atrativo, também estava operando de forma alavancada. Isso quer dizer que os seus dividendos, nesse atual cenário, dificilmente tende a vir com payout tão elevado, beleza? Por curiosidade aqui, o período de pagamento de dividendos, pessoal, costuma ser em agosto e setembro, beleza? E por conta de todos esses fatores, dessa queda dos lucros, influenciados pela commodity, pessoal, seus indicadores acabaram sendo afetados. Reparem que o PL da empresa hoje opera com um valor de 94 vezes. Totalmente distorcido, né, pessoal? Logicamente que com os próximos trimestres vindo mais ajustados, esses indicadores vão se reajustando. Mas reparem como que é difícil encontrar um padrão para esse tipo de empresa, tá? Então é importantíssimo vocês se atentarem a esse aspecto. É difícil analisar esse tipo de empresa. O padrão operacional da empresa vai depender muito dos preços e várias outras variáveis, tá? Comentando também aqui sobre o PVP da empresa, hoje temos um PVP de 1 praticamente, tá? Já temos outros indicadores que já estão melhores, tá, pessoal? Reparem que a margem EBITDA da empresa já segue um padrão mais estável, tá? Está com uma margem de 56%. O outro indicador que acabou sendo distorcido foi o ROI, por conta principalmente dos lucros de 23, tá? Reparem como teve uma queda aqui, beleza? O patrimônio, igual eu mostrei para vocês o PVP, teve uma crescente, então acabou sendo bem benéfico para a empresa, influenciando também o VPA da empresa, que está em 6,83. E esse indicador não teve uma volatilidade aqui, mas o LPA teve, pessoal. Teve uma queda bem considerável aqui em 2023, tá? E até conversando mais sobre esses preços, vamos conversar um pouco aqui sobre o preço teto da empresa e também o valor intrínseco. Pessoal, como a empresa ela é muito volátil, o valor intrínseco e o preço teto acaba ficando volátil também. É simples essa teoria, tá? No caso aqui, se a gente se basear no preço teto de 6% do Bazin e do Barsi e pegar aqui os dividendos de 2023, a empresa ela vai estar positiva no seu preço teto. Contudo, se a gente pegar aqui a média dos últimos 3 anos, a gente pegar aqui e somar esses anos de 2021 e 22, pessoal, a gente vai ter aqui uma média de dividendos já mais inferior pro preço teto, tá bom? Então é importante vocês se atentarem a isso. Quanto ao seu valor intrínseco, esse valor aqui teve uma queda bem considerável por conta do LPA. Só que, igual eu falei para vocês, esse cenário é atual. Se você tivesse feito esse cálculo em 2022, por exemplo, o cenário seria totalmente outro. Por isso, o ideal até para esses tipos de empresa, pessoal, é utilizar o fluxo de caixa descontado mesmo, tá? Sabendo projetar de forma mais técnica esses resultados. Eu trouxe até também aqui mais alguns cálculos para a gente conversar, projetando um preço teto e um valor intrínseco. Vamos supor que esse lucro líquido esperado para 2024, por exemplo, fique na média do quarto trimestre de 23, pessoal. Vamos se basear, todos os trimestres vão ficar nessa média. Dito isso, vou pegar os resultados e vou fazer uma multiplicação vezes 4 aqui. E temos aqui o lucro líquido para o ano de 24, por exemplo. Imaginando um cenário positivo, tá? E se a gente se basear em um payout de 25%, pessoal, até por conta da sua alavancagem, por exemplo, a gente vai conseguir ter aqui um dividendo por ação de 25 centavos, tá? E se baseando pelo seu yield médio de 6%, a empresa ainda teria aqui um preço teto projetado negativo, tudo bem? A única forma da empresa
ter um preço teto superior aqui seria se esse payout viesse 41%, beleza? Que é basicamente os dividendos que a empresa pagou em 2023. Se Jalles Machado pagar o mesmo dividendo de 23, temos aqui um preço teto positivo, beleza? Agora, imaginando esse lucro líquido aqui, pessoal, vamos ter um LPA de R$ 1. E se a gente pegar esse LPA e se basear pelo patrimônio líquido da empresa nesse atual cenário, no caso aqui eu não projetei patrimônio líquido, eu utilizei o mesmo de 2023, por exemplo, a empresa vai ter aqui um valor intrínseco projetado de R$ 12,38, um aumento de 84%, tá? Então reparem que existem várias variáveis que vão influenciar o preço, o valor da Jalles Machado nesses próximos meses, pessoal. O lucro líquido que vai vir agora em junho vai ditar bastante os resultados dos próximos meses para a empresa, tá? E o cenário atual de JAL3, pessoal, não é muito positivo, tá? As projeções técnicas da empresa segue baixista, onde apesar de fevereiro de 24 até março de 24 ter tido uma alta, seus resultados vieram negativos. Hoje a empresa ela está numa região, pessoal, que pode segurar os preços até os R$ 6,14, por exemplo, tá? Então essa região aqui pode segurar os preços nesses próximos meses. É uma região que teve bastante briga em 2022, tá? De 2022 a 23. Mas, igual eu falei para vocês, vai depender muito dos resultados da empresa desse ano. Caso os resultados venham positivos nesses próximos trimestres, podemos esperar aqui uma crescente, tá? Mas tem algumas regiões que podem influenciar esse crescimento, como a região aqui da média dos últimos 20 meses, que está a R$ 7,52, e outras regiões também que podem atrapalhar os preços, como a R$ 7,70. Mais à frente, caso o ativo realmente engate uma tendência mais altista nesses próximos meses, pessoal, tem a região dos R$ 8,10 e R$ 8,32 que podem influenciar os preços, tudo bem? Então reparem que existem várias regiões para influenciar o preço em uma possibilidade de alta, beleza? O ativo segue numa tendência de baixa e vai precisar de resultados bem positivos para sair desse canal de baixa que vem desde meses atrás, beleza? E esse cenário atual, pessoal, ele é muito influenciado pelos preços do açúcar e do etanol, mas principalmente pelos preços do etanol, pessoal. Vejam como o gráfico é bem parecido aqui, tá? O cenário do etanol, desde 2021, pessoal, é de queda. O etanol vem trabalhando em queda há um certo período, imaginando um cenário mais a longo prazo, tudo bem? Mas um cenário a curto prazo, no caso, quanto aos últimos meses, nós vemos aqui que o ativo teve uma alta, tá? Isso imaginando um cenário mais a longo prazo, beleza? Reparem que desde janeiro de 24, o etanol vem se expandindo, beleza? Isso é muito positivo para os preços de venda da Jalles Machado, beleza? Agora, quanto ao cenário do açúcar, pessoal, o açúcar futuro hoje também vem tendo uma queda. Reparem que desde dezembro de 23 o ativo vem tendo essa queda, tá? Eu trouxe até algumas regiões aqui que podem segurar os preços do açúcar, tá? O ativo caiu bastante, pode ser que o ativo venha se recuperar aqui, mas no longo prazo o ativo saiu dessa tendência de alta que vinha desde 2021, beleza? Então esses dois fatores influenciaram diretamente os resultados de Jalles Machado, pessoal. Essas empresas ligadas à cana-de-açúcar. Acabou ficando nítido o motivo dessa queda dos lucros, que foram os resultados dos preços do etanol e do açúcar, onde a empresa segurou um pouco mais os seus estoques para vender de forma mais positiva no longo prazo. Quanto aos seus resultados agora, nesses últimos 2 anos versus o Ibovespa e o CDI, pessoal, a gente consegue ver que a performance da Jalles Machado realmente foi bem influenciada, tá? Ela vem operando de forma negativa e isso acaba influenciando também como você visualiza a ação. Isso quer dizer o quê? Caso você vá investir na Jalles Machado, pessoal, você precisa se atentar a alguns pontos. E o principal aqui é que a ação ela tem uma projeção, uma perspectiva muito positiva para o longo prazo, mas que caso você vá investir hoje, você vai ter que aceitar que a empresa ela pode passar por um período de queda e de maior lateralidade, de maior volatilidade, tá? Principalmente por conta dos preços da cana-de-açúcar e do etanol, também por conta da alavancagem da empresa e também por conta do histórico na bolsa de valores que acaba sendo recente, tá? Esses fatores acabam influenciando o investimento em Jalles Machado hoje. Se você aceita tomar esses fatores para ter um retorno lá na frente, situação que pode ser muito positiva, aí vai de você.
mas você vai ter que aceitar uma certa volatilidade. Mas agora eu trouxe para vocês, pessoal, a perspectiva para os próximos trimestres e para esse resultado que vai sair agora em junho é de um resultado mais sólido, tá? Segundo a XP aqui, a ideia é que os resultados venham de forma mais positiva, beleza? Até porque a Jalles Machado, ela conseguiu vender o etanol com um preço mais atrativo. Contudo, o ponto que eu trouxe para vocês aqui, a XP também ressalta, onde a Jalles Machado, no curto prazo, ela enxerga um pouco mais de volatilidade, mas que no longo prazo os resultados tendem a vir melhores, tudo bem? Os preços do açúcar e do etanol ainda podem afetar em um curto prazo de tempo, beleza? Bom, pessoal, é uma empresa complexa, a estratégia da empresa vai depender muito nos preços do açúcar e do etanol, mas nós vimos que o case da empresa é muito positivo para o longo prazo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de Jalles Machado, pessoal? O que vocês acham do potencial da Jalles Machado para os próximos anos? Comentem aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês também. Lembrando a todos que não é recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? Mas a recomendação que eu sempre deixo aqui é que vocês deixem o like aqui embaixo, tá? Que é importantíssimo. E também a inscrição no canal, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.